Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai sempre encontrar assuntos sobre sociologia, antropologia, ciências humanas e um pouco de linguagens. Hoje nós vamos continuar falando sobre a sociologia no Brasil. No vídeo anterior eu falei sobre o desenvolvimento da sociologia aqui no Brasil. Agora nessa nova série eu vou falar muito sobre a sociologia no Brasil e nós vamos começar lá do início. Nós vamos ver o porquê a sociologia europeia tem tanta influência na nossa sociologia, como é que essa influência europeia moldou o pensamento sociológico dos nossos sociólogos, das pessoas que estudam a sociedade e que moldam até hoje. Então fique comigo, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa e vamos juntos nessa, porque aprender nunca é demais. Aprender é sempre bom. Nossa sociologia, a sociologia brasileira é muito jovem. Para você ter uma noção, enquanto a sociologia no mundo europeu já mergulhava no longo processo, resultado das condições que vieram lá de trás, condições até socio-históricas que envolvem o capitalismo, ou seja, a sociologia europeia já tinha corpo, já tinha densidade e por causa disso ela já conseguia elaborar cientificamente um pensamento social, alcançando com isso uma plena autonomia em relação à filosofia social. Esse era o contexto da sociologia na Europa. Enquanto aqui no Brasil, a sociologia dava os seus primeiros passinhos tímidos, não só no Brasil, mas na América Latina também. Mas em particular aqui no Brasil, que é o nosso tema, é o nosso assunto, o processo de formação organizacional e a sistematização do pensamento sociológico. O que é sistematizar um pensamento? É colocar em ordem, é criar sistemas, é criar padrões, é criar ideias muito particulares que tem a ver com o nosso cotidiano, certinho? Então, essa sistematização do pensamento sociológico também se deu por meio das mesmas condições que aconteceram na Europa, por causa do desenvolvimento do capitalismo, porque o Brasil também estava inserido na ordem capitalista mundial. Então, nós pegamos os moldes europeus, trouxemos para cá, tentamos abrasileirar a coisa toda. A nossa sociologia é mais europeia e estadunidense do que nós gostaríamos que fosse. Eu creio que com o tempo, porque nós somos um país muito jovem, eu creio que com o tempo esse quadro se modifique. Até porque nós temos as nossas subjetividades, apesar que não se originaram de nós genuinamente, é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, a situação colonial, a herança deixada pelos jesuítas e a forma lenta e gradual da formação do Estado brasileiro, da formação do modo de pensar, da formação da identidade do brasileiro, tudo isso teve influência lá de fora, mas não deixa de ser algo nosso. A partir do momento que as gerações foram vindo, isso se tornou muito particular e muito nosso. Então, tudo isso guiou os rumos da sociologia do nosso país. Essa influência europeia, o modo como fomos colonizados, desse modo, as relações coloniais com a Europa e o desenvolvimento dependente do capitalismo e a precária, coloca precária nisso, precária, e complexa formação da identidade nacional fez com que nossa sociologia realmente se preocupasse com o andamento social do Brasil, e faz todo sentido. Vamos falar agora da influência dos jesuítas em nossa sociedade. Gente, religião é coisa séria. Religião move o mundo, cria barreiras, limita raciocínios e por vezes pratica a aculturação assim, de forma bem, sabe, soft, na cara dura. Para esclarecer, para você não ficar com dúvida, a aculturação é o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes a partir da sua convivência, de forma que a cultura de um sofre ou exerce influência sobre a construção cultural do outro. Esse é um modo brando de dizer que, na verdade, eu estou usando até o termo errado, nem é aculturação. Nesse caso, o termo certo seria etnocídio, porque
porque existia uma cultura aqui, existiam pessoas que habitavam essas terras e eram os indígenas, e eles foram, tipo, a cultura deles não foi respeitada. Então eu tô sendo boazinha quando eu coloco o termo aculturação, mas na verdade esse não é o termo correto. O termo correto seria etnocídio, que é o extermínio da cultura do outro, uma imposição da cultura do outro sobre os nativos que aqui estavam. Isso não é legal. E isso impacta nos nossos estudos sociais, porque como seria o Brasil sem a colonização? Como seria o Brasil sem esse papel massacrante dos jesuítas aqui no país? Só por conjecturas, né, que nós podemos imaginar, porque nós não sabemos. Mas nós sabemos que desde o início da colonização brasileira, as ordens religiosas da Igreja Católica promoveram uma grande disseminação de sua visão de mundo em detrimento da visão de mundo dos que aqui habitavam. Já chegaram com tudo, com sangue no olho, deturpando tudo e anulando todo o conhecimento, todo o modo em que esses habitantes naturais viviam aqui. E isso formou o Brasil. E isso é tão sério que hoje nós temos grande parte da população que não respeita os indígenas, não tem aquele carinho pelos povos originários. E isso é muito triste. Os vê como tropeços, como folgados. Tá errado, gente, tá errado. Então, continuando. Os membros da Companhia de Jesus, esse era o nome da principal ordem católica da época, que ficaram aqui no Brasil por mais de 3 séculos, exercendo o monopólio sobre a educação, pensamento, culto, a produção artística. Eles faziam isso assim, gente, de forma massiva. Fala sério, né, gente? Fala sério. E hoje nós somos resultado disso. E o que os jesuítas fizeram para conseguir ficar tanto tempo aqui no Brasil? Além deles terem trazido para a nossa cultura uma filosofia transcendental e escolástica, eles criaram também uma espécie de sistema misto de exploração do trabalho indígena que tinha cara de serviço e ensino religioso, e por um beiço de pulga, eles não aniquilaram a cultura nativa. Por um beiço de pulga, sabe? Eles não completam o etnocídio cultural. Respondendo à pergunta, como que os jesuítas conseguiram ficar tanto tempo aqui, além do trabalho e tal, eles usaram como artifício a evangelização, a catequese como instrumento de colonização. Gente, nunca subestime o poder da religião e da ignorância coletiva. Esse foi o aspecto religioso da coisa, e enquanto isso, a parte prática da colônia, ou seja, a administração, os resultados econômicos, eles iam para Portugal e eram administrados de acordo com os interesses da coroa portuguesa. Ou seja, enquanto os jesuítas faziam trabalho sujo usando a religião, a coroa portuguesa lucrava muito, e durante muito tempo nosso país, que na época ainda não era um país, era apenas uma colônia, sustentou Portugal com ouro, com mantimentos, com muita coisa, durante muito tempo, gente. Isso não pode ser esquecido. Em minha opinião, eles nos devem, e nos devem muito. E para fazer tudo isso, a coroa portuguesa tinha um amparo da Igreja Católica. Ah, bom demais, né, gente? Então, sociologicamente falando, a partir dessa dinâmica surgiu uma visão muito particular de mundo, que era o quê? Uma forma de pensar baseada na retórica e em princípios universalistas e de pouco efeito positivo para o povo. Mas quem que pensava assim? Só quem dominava o povo, só a elite da época. Ora, gente, porque o objetivo dessa política cultural perversa era a submissão da população escrava e a separação drástica, tipo um abismo gigantesco das camadas cultas. Ou seja, esse pensamento que eu acabei de falar, essa cultura erudita, religiosa, era a cultura da galera que estava por cima, da nata, dos que não trabalhavam, dos que não exerciam serviços braçais, dos que
que somente estudavam, porque nessa época, olha o aspecto social. Quem trabalhava, quem exercia trabalhos braçais, era menos que nada. Quem mantinha a colônia funcionando, quem era obrigado a trabalhar, os escravos e ainda uns indígenas, porque não há uma linha assim demarcada muito forte, desde que parou o trabalho indígena, agora é só o trabalho escravo, em algumas regiões tinha trabalho indígena e trabalho escravo e assim foi. Então essas pessoas e quem nascesse dessas pessoas eram vistos como uma subclasse. É muito importante você entender isso para que agora você olhe para trás e você entenda por que nós temos tantos gaps, tantos espaços entre as classes mais abastadas e as classes mais pobres. Isso começa lá atrás, começa lá no Brasil colônia. E isso parece tão orgânico, né? Tão natural, essa separação entre a cultura da elite e os escravizados, mas a ruptura social que esse fato traz acabou por provocar uma enorme diferença social e uma tremenda alienação em relação às reais necessidades da sociedade e acabou marcou demais os intelectuais e marcou demais as atividades intelectuais da sociedade, os trabalhos intelectuais que se estabeleceram aqui no Brasil. Eu sei que foi uma aula assim mais um pouco diferente, mas é tudo para você entender como que nós construímos o nosso aspecto social, como que chegamos até aqui. É muito importante você olhar para trás para entender, certinho? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Fique bem e até mais.